Olá galera, eu sou a Lari Mendes e bem-vindos a mais um episódio da categoria de meus pensamentos aqui do Maniank. E hoje com um assunto bem polêmico, como vocês já leram aí no título do vídeo, que é aborto. E eu peço que você só continue assistindo esse vídeo se você for uma pessoa capaz de ouvir o que o outro tem a dizer, capaz de respeitar a divergência de opiniões, porque o motivo de eu expressar minha opinião aqui é para transmitir mais um pouco do que eu penso para quem gosta de me acompanhar e também para quem chegou agora e tem interesse sobre esse assunto, mas não para tomar o precioso tempo de uma pessoa fazendo com que ela me odeie e fique aqui comentando várias merdas sobre o que eu penso, meu Deus, meu... Não, esse vídeo não é para você, esse canal não é para você. Então vamos começar. Eu já vou linkar direto o que tenho para dizer com a introdução desse vídeo. O respeito à opinião alheia, ele é essencialmente necessário para o tratamento desse assunto que é o aborto. E a partir disso já vem a minha opinião sobre isso, que é: se você não é a favor do aborto, não aborte. Na minha opinião, a decisão da mulher tem que ser respeitada, porque essa decisão depende apenas dela e dos valores que ela considera. O que para mim também é o mesmo caso de casamento gay, por exemplo. Então, se você for contra o casamento gay, não case com uma pessoa do mesmo sexo que você. Não existe razão, motivo ou circunstância para você interferir na vida dos outros nesses quesitos, nas escolhas que cada um toma para sua vida. Respeito é essencial. O aborto não envolve valores que estão ligados à lei de um país, mas a valores pessoais. O que tem a ver com o país é porque o aborto é uma questão de saúde pública, é uma questão social. Como você sabe que a decisão do aborto depende apenas de valores daquela mulher? Primeiramente, porque envolve a questão de vida. O que é uma vida para você? A partir de quando é considerada uma vida? E essa questão é relativa tanto para a ciência quanto para a religião. Não existe uma resposta. A sua resposta é a sua resposta. Ela não é uma verdade, e muito menos uma lei. Nem sempre a ciência e a religião elas vão de acordo sobre isso, e também não é nem sempre que uma pessoa ela concorda com o que a religião dela pensa sobre isso. Porque não é porque uma pessoa escolhe uma religião para seguir que ela segue tudo o que vem dessa religião. A gente pode ter várias influências na formação do nosso pensamento, e o ideal é que ele seja mutável, porque outra das várias influências que o nosso pensamento tem sobre as coisas é a nossa experiência. Então, o que eu penso, ele é referente ao que eu vivi também. Quantas mulheres não devem ter mudado de opinião em relação ao aborto quando vivenciaram na pele o que é ter uma gravidez indesejada, uma gravidez na adolescência, e advinda de qualquer tipo de situação. E inclusive na situação onde ela se preveniu para que isso não acontecesse, onde ela usou sim um método contraceptivo, só que não funcionou. Por mais que você siga valores de uma igreja, a igreja não tem total controle sobre o que você faz ou deixa de fazer. Nada disso depende do coletivo que faz parte da igreja, apenas de você e o seu Deus ali depois, sei lá quando. Quando existe uma noção do que é certo e errado, que é de acordo com o seu país, com a lei, se ele é um país laico, essas regras que nos regem, elas devem ser baseadas no convívio social em todas as pessoas e não em religião. Essas leis devem ser baseadas no bom convívio e na garantia dos direitos e deveres de cada cidadão. E no que se refere à religião, em um país como o Brasil, por exemplo, você não é obrigado a nada. Liberdade religiosa é para isso. Então vamos lá. Partindo do princípio que a religião é um dos fatores pessoais que formam a opinião das pessoas e que vivemos em um país laico, então a criminalização do aborto ela não deve ser baseada em religião. A pergunta é: há algum outro motivo pelo qual deveria ser criminalizado o aborto? Não. Ah, mas é assassinato. Depende. É preciso aceitar que dói menos, que muitas pessoas pensam que isso tudo ali dentro da barriga de uma mãe é apenas um amontoado de células. Aceita, dói menos mesmo. Você não consegue aceitar de boa que na Índia considera que uma vaca é sagrada? Então você tem que aceitar uma coisa dessa simplesmente porque aquilo não lhe diz respeito. Então você precisa respeitar a questão do aborto porque simplesmente não lhe diz respeito. Então beleza, a gente já discutiu aqui o porquê que você não tem nada a ver com a decisão de uma pessoa abortar ou não, e também introduzir vocês aos motivos pelo qual isso não deve ser considerado crime. Continuando, o aborto ser legal ou não, ele não vai influenciar na decisão de uma mulher de abortar ou não. Isso só muda se aquela mulher vai viver ou morrer se fizer uma coisa dessa. Você ser contra o aborto a ponto dele ser considerado um crime, você só contribui para que mais mulheres morram. Infelizmente, existem corações peludos que querem mesmo que mulheres abortivas morram pelo seu pecado. Essas pessoas precisam de psiquiatra porque isso não é normal. A gente não tem pena de morte no Brasil nem para quem comete a maior chacina de todas. Mas essas pessoas transformam uma mulher que aborta praticamente num demônio que merece ser morto por apedrejamento. A proibição do aborto, ela leva as mulheres a procurarem clínicas clandestinas quando vão fazer isso em algum lugar e não sozinhas, né? E essas clínicas são mais conhecidas como açougues. Pra você ter
tem noção. Elas também procuram remédios abortivos, que podem ser verdadeiros ou não, e sempre colocam a sua vida em risco. Elas colocam a sua vida em risco tomando qualquer medida necessária para interromper aquela gestação. E isso vem desde chá abortivo até a perfuração do próprio útero com agulha de tricô. Cara, o negócio é punk. Vale tudo no desespero, inclusive tirar a própria vida. Tem mulher que prefere morrer a ter uma criança, independente de qual seja o motivo que ela tem para isso. Lembra que eu falei das meninas que vão nos açougues para fazer um aborto ou tomam pílulas meio erradas ou chá abortivo, agulha de tricô, etc? Pois bem, essas mulheres vão parar no SUS depois, com hemorragias graves, com DSTs, com inflamações, com vários outros problemas, precisando de transplante de órgão. Nossa, o bagulho é muito sério, cara. Elas vão pro SUS precisando muito de atendimento, e esse atendimento custa dinheiro. Mais precisamente, isso custa mais de 140 milhões de reais pro governo, atendendo apenas uma estimativa de 20% das mulheres que conseguem chegar até uma clínica, e ignorando as mulheres que já morrem direto nesse açougue, ou que já morrem em casa, ou que não conseguem procurar ajuda, que não tem nenhuma chance de viver, cara. É tudo isso muito triste e alarmante mesmo. Além da internação no SUS, ela vai fazer um alto uso de remédios caros, tratamentos, ela vai ocupar muitos cirurgiões, médicos, etc. Vai ter todos aqueles gastos de centro cirúrgico. Mas e aí se eu te digo que se isso fosse legalizado, o gasto ia ser mas bem menor? Sei, acreditar em mim? É foda, né? Se tudo isso fosse legalizado, o gasto do governo ia ser muito menor. Então, olha aí o problema de saúde pública que a gente tem, não é mesmo? A gente podia ter locais com fiscalização bem responsáveis, ter chances muito pequenas de complicações no processo. Então, cara, se você é realmente a favor da vida, seja a favor do aborto. Muitas mulheres deixarão de morrer por conta disso. Sendo contra o aborto, você não tá salvando a vida daqueles futuros bebês. Porque aquela mulher, ela já decidiu, cara. Ela já decidiu que ela vai acabar com aquela coisa que ia se tornar uma vida. Ela vai interromper aquilo, não importa se ela vai morrer ou não. Se ela tiver que morrer, ela vai. A questão de saúde pública, ela extrapola esse simples fato de abortar. Com a descriminalização do aborto, não vai ser criada uma cultura do aborto, que nem muita gente fala por aí. Porque por mais seja mais seguro, o processo não vai deixar de ser traumático para aquela mulher que faz. Os investimentos nessa saúde da mulher, eles também precisam ser feitos na prevenção de gravidez indesejada. Não é só liberar o aborto, é questão de educar também, cara. Isso faz parte da educação. A gente acha que todo mundo tem informação, mas não tem, cara. A gente precisa de incentivos para métodos contraceptivos tanto para homens quanto para mulheres. Por exemplo, a pílula do dia seguinte. A partir de quando uma mulher tem acesso à pílula do dia seguinte, tudo melhora para todo mundo. O governo gasta menos, a mulher morre menos. E mais uma medida também envolve a decisão de uma mulher e de um homem poder fazer laqueadura ou vasectomia sem precisar já ter filhos para isso. Eu posso nunca querer ter nenhum filho na minha vida. Eu posso ser uma pessoa segura da minha decisão, querer fazer o rompimento das minhas trompas para não ter filhos. Eu não quero já precisar ter 2 filhos para poder tomar essa decisão do que fazer com minhas trompas. Outro critério também sobre isso é a questão de ser maior do que 25 anos. Considerando que mais ou menos as meninas menstruam quando tem uns 15 anos, isso já são 10 anos de vida fértil. Agora, vamos conversar com as pessoas a favor de aborto apenas em casos de estupro, doenças, gravidez de risco e afins. Estupro é meio óbvio. Vamos combinar que você sabe muito bem que a culpa não é da mulher. Doenças também acho ok, porque, né? Melhor do que imitar um espartano e quando o bebê nasce lá todo defeituoso, você joga ele de um penhasco e se livra dessa pessoa defeituosa. Não é mesmo? E sobre gravidez de risco, você não concorda que a gente tem que pensar no risco de vida da mãe também? Pois então, a partir de quando uma mulher quer abortar, ela automaticamente tem uma gravidez de risco, porque ela vai se matar, cara. Dá pra perceber isso? E se ela engravidou, tanto porque ou ela não se protegeu como deveria, ou porque o método contraceptivo dela não funcionou, até porque nenhum método é 100%, ele pode ser 99% eficaz, porém, aquele 1%, querido, aquele 1% é vagabundo. E visto que eu conheço pelo menos umas 3 pessoas do meu ciclo social que engravidaram, mesmo tomando anticoncepcional, aí parece que a margem de erro é ainda maior que esses 99%, não é mesmo? É mesmo. Mas enfim, seja lá como ela engravidou, a partir do momento que ela decide não ter o filho, ela entra em gravidez de risco. Ela vai abortar, ela vai colocar a própria vida em risco, justamente em conjunto com aquela pseudo-vida dentro dela. E eu nem vou comentar aqui sobre a questão de pessoas que acham que por conta de um erro feito em 15 minutos, a pessoa tem que ter um filho como consequência, isso que ela chama de filho, uma consequência, para ser punido
para sempre por aquilo. Gravidez igual punição, filho igual punição. Não vou falar disso porque senão o vídeo acaba amanhã, não é mesmo? É mesmo. A decisão disso, ela vai sempre ser da mulher e é com a vida dela que a gente tem que se preocupar mais. A gente tem que se preocupar com essa questão de saúde pública no país, de empoderamento feminino, sobre o seu corpo e a sua vida e também de respeito ao próximo, inclusive. Então, eu espero que esse vídeo tenha passado tudo o que eu penso sobre esse assunto. Eu torço mesmo para que muitas pessoas concordem comigo, porque assim cria uma chama de esperança assim que o Brasil vai pra frente. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, você deixa o joinha aí embaixo. Se você concorda, você pode compartilhar esse vídeo por aí. E se você discorda, mas não por motivos que envolvam religião e outros fatores que sejam pessoais, você pode escrever aqui nos comentários para que a gente discuta, analise, porque é assim que eu gosto de conviver com as pessoas que estão aqui no meu canal. E se você também, então se inscreve aí, assim você acompanha mais vídeos sobre os meus pensamentos e também tem as minhas criações, as minhas experiências e também as maquiagens do A Careta do Panda. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.